Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje temos o privilégio de conversar com o Dr. Bernardo Câmara, professor universitário de pós-graduação e autor de livros da área de Direito. Dr. Bernardo, de início eu perguntaria a você sobre a sua qualificação, inclusive das suas qualidades de escritor. Valdir, primeiro um prazer, eu sou professor universitário, dou aula na Centro Universitário Newton Paiva, na pós-graduação do IEC, leciono ainda em cursinhos preparatórios para concurso, CEAJUF, Aprobatum e Anamages. Mas minha principal qualificação é ser advogado, que é a profissão que eu escolhi para seguir e é da qual eu tenho verdadeira paixão. Então acho que melhor me qualificar como advogado. Professor, você como advogado é membro do órgão especial da Ordem dos Advogados do Brasil. Dá para falar para nós a função desse órgão especial como um tribunal de ética? Perfeitamente. O órgão especial ele funciona na OAB como a segunda instância do Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética é o setor, a organização do tribunal responsável para dirimir conflitos envolvendo a atividade do advogado nas questões ético-disciplinares. Então lá nós trabalhamos principalmente com a proteção da advocacia, da profissão do advogado, seja dirimindo conflitos entre advogados e clientes, seja entre advogados e advogados, seja às vezes até entre advogados e a própria sociedade, tentando criar um parâmetro que gere para o profissional do direito um nível de excelência naquilo que pode dizer a questão ética da advocacia. Por exemplo, nós discutimos ali questões que envolvem não prestação de serviço do advogado de forma correta, que envolve locupletamento do advogado, que envolve às vezes a própria briga entre advogados no conflito entre seus clientes, captação indevida de clientela, percepção econômica de valores despendidos em juízo, pode-se assim dizer também questões bastante comuns que chegam para nós, advogados que usam de instrumentos não legais para tentar obter vantagens em causa, seja econômica, seja na própria vantagem do processo em si, prolongando, retendo abusivamente autos de processo, várias questões. Na verdade, a função do Tribunal de Ética é criar uma disciplina que tem para favorecer não apenas o advogado, mas principalmente a profissão do advogado. Nós temos certeza que, a partir do momento que há esse regulamento, essa disciplina na sua atividade, o advogado ele é valorizado. O advogado ele vai ser protegido. E protegendo o advogado, você protege o próprio cidadão, que é através do advogado que representa as suas demandas, representa as suas pretensões, conduz e postula as suas questões perante o Poder Judiciário. Essa é a função do órgão especial. Doutor Bernardo, você também como membro conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, você tem uma permanente preocupação da Ordem em Minas Gerais e no Brasil quanto aos cursos de Direito e à qualidade do ensino do curso de Direito. Poderia falar para nós sobre esse tema? A OAB ela tem dentro das suas comissões a Comissão de Ensino Jurídico e tem por finalidade exatamente inspecionar e dar legitimação às faculdades de Direito que se somam pelo Brasil afora, no caso da Seccional Mineira, por Minas Gerais. Este papel que a OAB exerce ele é bastante relevante para valorização exatamente da própria atividade. Também como professor nós sabemos que você acha faculdade de Direito em qualquer lugar, em qualquer cidade. A faculdade de Direito ela não exige uma estrutura física para o seu curso. Basta professores, basta um quadro, basta ter a sala, as cadeiras. Só que não deve ser assim. Porque a partir do momento que você não capacita corretamente os alunos que egressam dessas faculdades, você joga no mercado profissionais que não têm qualidade técnica para exercer a atividade para a qual ele é procurado. E nesse aspecto você acaba ocorrendo uma banalização da advocacia e gerando prejuízo
para a sociedade. Porque um cidadão que procura um advogado e não tem no seu advogado uma pessoa tecnicamente preparada para solucionar ou para proteger o seu direito, corre um risco muito grande, e isso é comum isso acontecer, de talvez não obter o êxito na pretensão que ele formulou no Poder Judiciário por força de uma atecnia que o advogado a qual ele contratou não tem condições de representá-lo. Então a qualificação, a qualidade do ensino jurídico, ele é relevante, não só para a valorização do advogado, mas para a proteção da própria sociedade. E isso a OAB exerce um papel fundamental. Eu faço parte do OAB, estamos até nesse momento em processo de eleições na chapa a qual eu represento, que envolve o professor e colega advogado Luiz Fernando Valadão. Ele tem como proposta exatamente a valorização do ensino jurídico, para que em cima dessa valorização você possa ter cada vez profissionais mais qualificados, e com a qualificação do profissional do direito você vai ter uma representatividade maior. Porque hoje você tem um promotor de justiça que, ao ingressar na carreira do Ministério Público, ele passa por um concurso bastante rígido, ele passa por uma seleção bastante apurada. Você tem um magistrado que, ao ingressar no concurso para juiz, também passa por um concurso bastante rígido. E às vezes você vê por parte de alguns advogados que ele não tem a mesma qualidade técnica que tem um promotor, que tem um juiz. E infelizmente isso gera um problema muito sério, porque esses advogados, sem essa capacidade, sem essa qualificação, acabam se sujeitando ao arbítrio dessas autoridades, para que eles, em cima do seu poder, não só por ser autoridade, mas também pelo próprio poder teórico e intelectual que eles têm, se sobreponham sobre esses advogados. E a OAB, ela tem como finalidade a proteção do advogado e precisa valorizar o advogado. Não sei se você sabe, a OAB ela tem uma escola superior de advocacia que realiza quase que todas as semanas cursos técnicos de capacitação do advogado nos mais vários ramos, nos mais variados segmentos da ciência jurídica. A OAB tem, e essa é uma função que precisa ser resgatada e valorizada mais, uma comissão de prerrogativas da atividade do advogado. Aquele advogado que se sentir de uma certa forma vilipendiado por uma autoridade que o inibe no exercício da sua atividade, ele pode procurar essa comissão, e essa comissão dará a esse advogado mecanismos para que ele possa, em igualdade de condições, fazer o exercício da sua própria atividade de forma mais eficaz, seja, se for o caso, representando essa autoridade perante os conselhos que ela hoje se acha sujeita e que estão ali exatamente para regulamentar essa profissão também. Então a OAB ela tem essa função também de valorização da atividade do advogado, seja o capacitando, seja às vezes através do seu tribunal de ética, corrigindo questões ético-disciplinares de outros profissionais, seja às vezes até através da sua escola superior de advocacia, da qual eu ministro algumas aulas, realizando cursos de capacitação de advogados que estão aí. Comum é do conhecimento do povo que as leis vão se alterando. Advogados que formaram há 3 anos atrás não passaram pelas alterações da Lei 11.232 e 11.352, que envolveu alterações relevantes no Código de Processo Civil. A execução que hoje existe no ordenamento jurídico brasileiro, ela passou por mudanças procedimentais de relevância ímpar, que um advogado que formou há 3 anos atrás talvez não tenha tido a oportunidade de ver essas alterações no curso da sua qualificação, da sua graduação. Então o advogado ele precisa procurar especialização, ele precisa procurar atualização, ele precisa se reciclar, porque as leis se reciclam. E isso é uma função que a OAB faz. A OAB, com a sua escola superior, ela fomenta não só cursos, como atividades ou cursos de extensão. Ela tem convênios com várias instituições, por exemplo, tem um convênio com a PUC, que eu leciono nela também, em que ela oportuniza, num preço mais acessível ao advogado, cursos de extensão, de pós-graduação, de especialização nos mais vários segmentos da ciência jurídica.
Doutor Bernardo, foi dito, você como membro da OAB, uma das suas preocupações é a qualificação também das pessoas que fazem o exame de ordem para se ingressar na qualidade de advogado inscrito na OAB. O índice de reprovação desses estudantes que tentam ser aprovado no exame de ordem se deve ao mau ensino, à má preparação, à dificuldade da prova? Quais são os seus comentários sobre o tema? Eu tenho uma opinião bastante formada sobre esse assunto. Embora já recebi críticas por ela, eu entendo que a prova do OAB ela precisa ser rigorosa, sim. Não para que evite que advogados ingressem no mercado de trabalho, jamais tem essa intenção. Sei que o mercado de trabalho é o maior filtro para o profissional da advocacia, mas eu acho que ela tem que ser rigorosa porque, infelizmente, há espalhado pelo Brasil, em Minas Gerais nós temos vários exemplos disso, faculdades que não se preocupam com a qualidade do ensino jurídico a que oferecem aos seus clientes, pode assim dizer. E a OAB, nesse caso, através do seu concurso, da sua prova, ela estabelece um critério. As questões que são apresentadas ali não são questões de complexidade, não são questões de altas indagações, são questões que exigem daquele que quer lograr êxito nessa prova um mínimo de conhecimento jurídico sobre diversas ciências jurídicas. E nesse aspecto a OAB cumpre um papel bastante relevante. Não que ela quer evitar profissionais, mas ela quer que o profissional que entre, que se vê habilitado ao exercício da advocacia, tenha um mínimo de condição de exercer essa atividade. Porque todas as profissões são assim. Por que o promotor, para lograr êxito no concurso, para exercer sua atividade, precisa lograr êxito no concurso? Por que o advogado-geral da União precisa lograr êxito no concurso? Por que o juiz, o magistrado, precisa lograr êxito no concurso? Por que o advogado não tem que fazer um concurso, que no caso é uma prova, para que ele possa ser habilitado ao exercício da sua atividade? A OAB, ao assim proceder, ele está protegendo o próprio cidadão, porque ele cria ali uma regra mínima, uma situação mínima de que a pessoa está apta ou não está apta a exercer a sua atividade. Se os índices são baixos, e realmente o são, isso se dá, e aí é uma realidade que tem que ser vista, tem que ser enxergada até para que seja corrigida, pela baixa qualidade do ensino superior que há em várias faculdades. Eu costumo brincar com meus alunos, e eu faço isso, às vezes eles até gostam. Nas minhas aulas eu faço questão de exigir deles o máximo que eu posso exigir. E brinco com eles, se você está aqui para conseguir um diploma, se a sua intenção aqui é apenas o diploma, procure outras faculdades. Tem várias faculdades que provavelmente vocês, se for uma faculdade particular, vão cobrar às vezes mais barato, não vai te exigir tempo, não vai te exigir presença. Mas a partir do momento que há um comprometimento com o ensino, e as instituições de ensino superior devem buscar isso através dos seus professores, você vai estar ali criando uma situação de melhor capacitação. Tenho certeza que essas faculdades vão elevar o índice de aprovação e com isso você vai ter uma melhor qualidade da prestação do serviço advocatício. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o Dr. Bernardo Câmara, professor em Belo Horizonte, autor de livros, professor na Escola Superior de Advocacia e membro do Conselho do órgão especial da Ordem dos Advogados do Brasil. E agora, Orientando o Direito pede a sua presença amanhã, nesse mesmo horário, aqui no Canal 20, para discutirmos outros temas de direito. Obrigado.